Que alegria estar novamente com você. Este é o nosso 14º encontro estudando a série As Revelações do Santuário. Hoje estamos fechando o nosso segundo bloco, onde tratamos do santuário. Você aprendeu sobre as festas, você aprendeu também sobre os rituais, as cerimônias, e pela graça de Deus, hoje aprendemos sobre o dia da expiação no santuário celestial. Se o santuário da terra era uma cópia do santuário celestial, e era mesmo, então os eventos que ocorriam no santuário terrestre devem ocorrer também no santuário celestial. Veja o seguinte: os sacrifícios de animais representavam Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que foi imolado por nós no Calvário. O dia da expiação significa o juízo final, momento quando Deus limpa do pecado todo aquele que crê em Jesus. Todo homem que crê em Jesus, toda mulher que crê em Jesus, você e eu, nós temos os nossos pecados perdoados, porque Jesus está no santuário. Esse juízo final está relacionado com o evangelho eterno, que deve ser, está sendo e finalmente será pregado em todo o mundo. Evangelho eterno quer dizer verdadeiro, sem mácula, cujos resultados também são eternos. Sobre a purificação do santuário em 1844, isto é, no final dos 2300 anos, conforme a profecia de Daniel 8,14, isso já foi objeto de muito estudo e ainda o será. Desde 1831 até 1844, Guilherme Miller pregou sobre a purificação do santuário como sendo a volta de Jesus a este mundo, ou como sendo a segunda vinda de Cristo. Naquela época, houve um grande movimento de preparação para a volta de Jesus, porém, Jesus não veio naquela data. Finalmente descobriu-se que a purificação do santuário não era a volta de Jesus, e sim o dia da expiação no santuário celestial. Desde então, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 estão sendo pregadas. Uma delas, a primeira, aborda exatamente o juízo que se processa no céu. Os teólogos chamamos esse juízo de investigativo. Na verdade, o juízo divino está dividido em 3 partes, ou 3 etapas, ou 3 fases. A primeira fase se chama investigativa. Começou em 1844, no final da profecia dos 2.300 anos, das 2.300 tardes e manhãs, e vai até um pouquinho antes da volta de Jesus. Poderia dizer até a volta de Jesus, mas com conhecimento descobre-se que esse período termina um pouquinho antes, pouco tempo antes da volta de Jesus. Essa fase é para quem crê em Jesus, para todo aquele que o aceitou pelo menos uma vez na vida como seu salvador pessoal. Ela serve para saber por que os salvos receberão a vida eterna. E o porquê é simples: aceitaram o plano de Deus, aceitaram viver de acordo com a vontade de Deus para as suas vidas. Na segunda fase, a segunda parte, pode ser chamada de determinativa ou comprovativa. Ocorrerá durante os 1000 anos, ou durante o milênio, entre as 2 grandes ressurreições. Serve para que os salvos comprovem a justiça de Deus, tipo, por que um foi salvo e o outro não foi? Todas as dúvidas desaparecerão. A terceira e última fase chama-se executiva. Ao final dos 1000 anos, ao final do milênio, Satanás e todos os seus seguidores serão destruídos para sempre. Uma coisa é preciso saber: o julgamento de Deus tem como base sua santa lei, os 10 mandamentos. Vou perguntar a você uma coisa: como alguém que vive em aberta rebelião contra a lei de Deus, contra Deus, pode esperar ser salvo? É impossível, não é mesmo? Bem, nosso assunto principal hoje é o dia da expiação no santuário celestial. Quando acabar esse dia, esse processo de julgamento, todos os casos terão sido decididos. Quem estiver salvo, estará para sempre salvo.
Quem estiver perdido estará para sempre perdido. Cumprir-se-á o que está escrito no Apocalipse: continue o justo sendo justo, continue o injusto sendo injusto. Após o encerramento do juízo investigativo, que é o mesmo que o dia da expiação no santuário celestial, vem o fechamento da porta da graça, as 7 últimas pragas e, finalmente, a volta de Jesus. No dia da expiação, da purificação do santuário terrestre, quem não estivesse em paz com Deus era exterminado do meio do povo. No final, não será diferente. Quem não estiver em paz com Deus será eliminado para sempre. O melhor de tudo é que a Bíblia ensina que para quem está em Cristo não há condenação. Deus seja louvado, não é? Bom, deixa eu falar um pouquinho ao seu coração agora. Você está em paz com Deus? Está vivendo de acordo com a luz que possui? Ou está deixando Deus de lado? Permitindo que o tempo passe sem tomar uma decisão do lado de Deus? No final, haverá só 2 grupos. Para um grupo, o grupo dos salvos, Jesus dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para o outro grupo, o grupo dos perdidos, Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Saiba de uma coisa: Deus nunca preparou fogo para destruir os seres humanos. A Bíblia diz que o fogo foi preparado para destruir a Satanás e aos seus anjos. Mateus 25, verso 41. Você e eu não precisamos ser destruídos pelo fogo do último dia. Destruir não é o desejo de Deus, tanto que a Bíblia chama o ato de destruição de o ato estranho de Deus. Jesus é o abrigo onde podemos nos proteger. Não importa quão errada tenha sido a vida, o que importa é Jesus. Eu vou contar uma história bonita para você. Eu preguei uma noite na Praça da Apoteose, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Milhares de pessoas estavam assistindo. Alguém disse que nós tínhamos lá mais de 20 mil pessoas. E eu fiquei pensando comigo e perguntando para Deus: Deus, no meio de toda essa multidão, quem é que será tocado? Mas eu nunca tive essa resposta de Deus. No ano passado eu estive no Rio de Janeiro, juntamente com o Quarteto Ministry, fomos fazer um reencontro lá. E entre uma sessão e outra, entrou um homem e me abraçou carinhosamente, efusivamente. E ele disse assim: meu nome é Francisco. Eu disse: mas o senhor me conhece? De onde? Nós temos já um relacionamento. Eu queria saber a história dele. Ele disse: pastor, uma noite o senhor estava pregando na Praça da Apoteose. E eu era um pai de santo, e eu via aquelas pessoas todas vestidas de terno, bem vestidas, cantando músicas religiosas, e eu entrei lá para ver. E eu fui tocado por Deus. Voltei para o meu bairro, descobri onde tinha uma igreja adventista e comecei a frequentar. Hoje eu sou membro da igreja adventista, sou diácono da igreja. Deus mudou a minha vida, Deus transformou a minha vida. Posso dizer a você o seguinte: sua vida não importa. O que importa é Jesus. No momento em que você resolve se entregar a Jesus, Ele toma você nos braços e Ele nunca lança você fora. Aceite Jesus agora. Aceite o ministério no santuário celestial. Tenha os pecados perdoados. Hoje pode ser o dia da expiação para você. Aproveite esse momento. O Senhor Jesus vai limpar toda a sua culpa e não restará para você nenhuma condenação. O mais importante agora é aceitar Jesus e seu plano de amor. Estamos vivendo o dia da expiação. Jesus espera você e deseja salvar você. Deus o abençoe ao aceitar Jesus em sua vida, se for este o desejo do seu coração. Ore comigo agora. Querido Deus e nosso Pai eterno,
Obrigado porque Jesus está no santuário celestial, intercedendo por nós. Porque não precisamos ser destruídos. Podemos viver para sempre com Jesus. Queremos dizer, Senhor, que aceitamos Teu plano de salvação e que neste momento o nosso nome seja aceito nos livros dos céus. Louvamos o Teu nome pela salvação que nos é oferecida. Aceita a nossa prece, Senhor. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Por hoje é só, mas eu espero você no nosso próximo encontro, ok? Até lá então.